Boa noite, bem-vindos ao Virar à Esquerda com Paulo Araújo Correia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Depois de uma pausazinha. É verdade, uma micropausa por razões profissionais, mas estamos aqui de volta e com muita energia para este Virar à Esquerda de hoje. E vou já lançar os temas. Vamos começar pelo fim, e queres dar aqui uma nota, né, sobre o fim dos debates quinzenais? Sim. Foi um tema que ocupou muito o nosso espaço público e originou diversos debates. Nós próprios o debatemos aqui no Virar à Esquerda. Na altura ainda era uma proposta e dizíamos nós, ou dizia eu naquela altura, que gostaria que o mesmo não fosse aprovado. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Agora não me associo àquelas vozes que dizem que o fim dos debates quinzenais coloca em causa o nosso sistema democrático e a nossa democracia. Eu gostava de relembrar que os debates quinzenais não são relativamente recentes, foram instituídos no ano 2007. E Portugal viveu em democracia mais de 30 anos sem existência dos debates quinzenais. Isso é um manifesto exagero. Ora, se tu me perguntas se a nossa democracia ficou enriquecida com a aprovação do fim dos debates quinzenais, é evidente que não. O escrutínio parlamentar ficou bastante diminuído. Repara, nós passámos de 15 dias, em que o Primeiro-Ministro ia à Assembleia da República, de 15 em 15 dias, prestar contas àqueles que foram eleitos pelo povo português, os representantes do povo português, sobre as políticas do governo, apresentar as suas propostas, ouvir também os contributos e os inputs dos partidos da oposição. E eu acho que é de debate que as propostas são melhoradas e enriquecidas. É evidente que a passagem de 15 dias, e repara, nem sequer foi para o ponto intermédio, que chegou a falar, a passagem passou mesmo para 2 meses. Significa que o Primeiro-Ministro vai estar agora na Assembleia da República a prestar contas aos parlamentares apenas de 2 em 2 meses, Paulo. Isso é, de facto, parece bastante negativo. Isto foi um debate bastante alargado. Eu gostaria de recordar que dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista não houve disciplina de voto, foi colocado a debate. Houve inclusive um deputado com muita história dentro do Partido Socialista, que é o Jorge Lacão, que apresentou uma proposta dentro da bancada do PS, que seria uma passagem para 1 mês, porque havia um argumento, e eu até sou sensível a uma parte do argumento, é dizer que de 15 em 15 dias podem não haver temas suficientemente dignos, com peso suficiente para justificar a presença do Primeiro-Ministro na Assembleia da República. Mas se calhar um recuo intermédio, para 1 mês, já permitia fazer esse debate e não havia quase um retrocesso tão grande da discussão parlamentar. E este foi apenas uma das coisas que se alterou neste regimento, Paulo. Há uma mudança que passou, por causa do espaço mediático dos debates quinzenais, passou um bocadinho despercebida, quase como se fosse uma coisa de sumenos, que é as petições. A iniciativa de cidadão. Qualquer cidadão, nós aqui temos um tema, por exemplo, relevante para a nossa região e gostaríamos de levar a discussão à Assembleia da República. Recolhemos assinaturas, na altura eram 4.000, e com as 4.000 assinaturas ele não só é discutido na Assembleia da República, nas comissões, como sobe no debate em plenário, que é uma coisa muito mais digna, com mais visibilidade e que muitas vezes, até pela minha experiência, quando eu estava na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, assisti que ao subir a plenário uma petição, muitas vezes levava que os partidos apresentassem iniciativas sobre aquele tema. E muitas vezes os cidadãos conseguiam legislar indiretamente através das petições. E a verdade é que as assinaturas passaram para 10.000, Paulo. Eu tenho alguma dificuldade. Quando nós todos reconhecemos que há, infelizmente, um certo divórcio entre uma parte da nossa população e a Assembleia da República e o espaço democrático, quando a abstenção atinge níveis que não nos engrandecem, não engrandecem a nossa discussão democrática, todos gostaríamos de ver essa abstenção diminuída, nós tomarmos medidas que dificultem o acesso dos cidadãos à Casa da Democracia, a mim causa-me alguma dificuldade em compreender, para não dizer mesmo muita, e não tenho grande explicação para esta medida. Tenho pena que ela não tenha tido mais debate, porque de facto foi tudo contaminado pelo fim dos debates quinzenais, que é grave, de facto, mas gostava que também esta mudança da iniciativa de petição que não passasse despercebida e deixar aqui bem sinalizada a minha oposição à mesma. Fica aqui a nota e passamos para o segundo tema, que foi as eleições da Federação PS Porto. Sim. Tivemos o Manuel Pizarro, que é reeleito, e por maioria, portanto, uma vitória segura e de continuação. Não, era mesmo isso que eu queria dizer. Bom, antes de mais, de parabenizar os 2 candidatos, quer o José Manuel Ribeiro, quer o Manuel Pizarro em especial porque foi o vencedor, mas acho que o verdadeiro vencedor foram os militantes do PS, no distrito do Porto. Estamos a falar de vários milhares de militantes do PS que se mobilizaram e que participaram nesta iniciativa, num clima bastante difícil, porque não esqueçamos que nós vivemos uma situação epidemiológica que ainda não está debelada, ainda não está vencida, que ainda exige restrições e limitações a todos, e os militantes do PS participaram de forma massiva e exemplar, em grande respeito das medidas recomendadas pela DGS. Não há notícia de qualquer incidente, muito pelo contrário, a notícia que há é que todos cumpriram com o seu dever de voto e de forma respeitosa. Depois dizer que realmente é uma vitória robusta, não há outra forma de dizer, do Dr. Manuel Pizarro,
com 70% dos votos. Eu acho que foi também um reconhecimento dos militantes de um trabalho que Manuel Pizarro fez, desde logo de proximidade. Ele foi alguém muito presente em todas as concelhias do que compõem o Distrito do Porto, nas 18. Por algum motivo, 15 das 18 concelhias o apoiavam nesta reeleição. E depois também naquilo que é mais palpável, naquela que não é tão subjetiva, é mais objetivo, que são os resultados eleitorais. É verdade que o Dr. Manuel Pizarro, à frente da Federação, conseguiu uma grande vitória, quer nas eleições autárquicas de 2017, no seu primeiro mandato, e já no seu segundo, conseguiu também grandes vitórias, quer nas europeias, quer nas eleições depois legislativas, e eu acho que esse trabalho que foi reconhecido. Eu permiti também dar uma pequena nota aqui em Penafiel, porque é a conselhia a que eu pertenço. Que acho que ganhaste por larga maioria, não foi? É aquela que conseguiu. Isso é secção. Sim, na secção de remoto, já que trazes o assunto à colação, deixar uma palavra de agradecimento aos militantes da secção de Rimau, que participaram massivamente, e na qual eu sou secretário-coordenador. O Manuel Pizarro teve 210 votos, o Dr. José Manuel Ribeiro teve 31 votos e depois 3 abstenções, 244 militantes a participar, o que diz bem também da vitalidade da secção de Rio Mau e do reconhecimento do trabalho do Manuel Pizarro. Mas falar também da eleição concelhia, em que nós tivemos eleições para a concelhia em janeiro e tivemos uma participação de cerca de 400, perto não chegava a 500 militantes, 400 e qualquer coisa militantes para esse ato eleitoral, e agora para a Federação Distrital, a verdade é que tivemos quase 1.100 militantes em condições de votar, ou seja, os militantes tinham as suas cotas em dia e que podiam participar naquele ato eleitoral. E no dia da eleição tivemos mais de 800 militantes a participar. Eu acho que diz muito também da força e da vitalidade do PS Penafiel, e deixo aqui o meu desejo e uma palavra para esses militantes, sobretudo aqueles que estavam mais inativos, digamos assim, e que agora recuperaram, e bem, agradecemos esta vontade em participar na vida interna do Partido Socialista, que possamos também contar com eles para o enorme desafio eleitoral que se avizinha, que são as autárquicas de 2021, e estou certo que muitos desses militantes que agora recuperaram essa vitalidade e essa participação e essa vontade em contribuir para o PS, que são muito importantes nas eleições que se avizinham. Mas houve realmente um militante de base, o André Ferreira, que quase fez campanha por um candidato, Paulo. Como é que te vês? É isso, no fundo, estás a dizer que esses militantes todos que eram inativos foram movidos pelo André Ferreira? Sim, eu não tenho como dizer, é público que o André Ferreira, no exercício de toda a sua legitimidade e da sua liberdade, escolheu apoiar um candidato em particular, que era o Dr. José Manuel Ribeiro. Não posso dizer que tenha sido ele o responsável por reativar cerca de 700 militantes em Penafiel, mas é evidente que provavelmente terá havido um trabalho de base, porque, Paulo, não é imaginável, vamos ser sérios, mas isso é um pouco irreal, depois para os efeitos que aquilo que é realmente necessário, por exemplo, a conselhia é como tu dizes, não é? Pois esperas ver esses 1.200 nas eleições autárquicas votar, e tu achas que vais contar com esses 700? Essa tem que ser a minha esperança. Estamos a falar da esmagadora maioria destes 700 militantes, digamos assim, arredondando cerca de 700 militantes que não participaram, repara bem, em janeiro houve uma eleição para a conselhia, para decidir quem é o responsável pela conselhia em Penafiel, e esses militantes de Penafiel, nessa altura, decidiram não participar. A maioria desses militantes não participavam em qualquer ato eleitoral do Partido Socialista desde 2013. Não pagavam sequer as suas cotas desde o ano de 2013. E agora, cerca de 700 deles encontraram motivação, podes dizer se calhar por influência de alguma pessoa, eu não posso afirmar isso, não tenho como demonstrar, mas eu não vejo isso como uma coisa necessariamente... Mas ele próprio teve aqui a enaltecer esse facto. Pronto, então se é o próprio que o assume, o pessoal posso agradecer ao André Ferreira, enquanto militante da Conselhia de Penafiel, que tenha feito, partindo do princípio que foi ele, que tenha feito esse esforço de galvanização desses militantes. Apenas posso lamentar também que não tenha acontecido antes, mas já que estão motivados, compareceram e que efetivamente votaram, é como eu te digo, se nas eleições para a Conselhia tivemos cerca de 400 e poucos militantes a votar, nas eleições para a Federação tivemos 810, salvo erro, se não foi isso, foi perto disso, militantes a votar. São pessoas que têm disponíveis para trabalhar, e já agora também que tiveram disponíveis para suportar o custo do pagamento das cotas que estavam em atraso. Para teres uma ideia, desde 2013 significa um pagamento de 72 euros por militante, o que é um valor significativo, e se tiveram essa motivação, eu espero, e estou convencido que iremos contar com eles para o processo autárquico, senão seria inexplicável, não é? 700 pessoas que estiveram dispostas a fazer esse esforço
financeiro, a fazer esse esforço de militância, a comparecer numa eleição distrital para votar, e agora se estivessem disponíveis para trabalhar no processo autárquico, perceberia muito mal, não é? Bom, a única conclusão que eu posso tirar desta eleição, no nossa conselhia, no que diz respeito à nossa conselhia, é que o PS ficou muito mais fortalecido, ganhou peso interno a nível distrital. A nível de votos não foi uma distância? Não, a nível de votos eu posso dizer, por exemplo, o Nuno Araújo em janeiro teve cerca de 400 votos na sua candidatura, agora teve outra vez cerca de 400 e poucos votos, ou seja, eu diria, as pessoas estavam aptas a votar e que participam ativamente no partido, nas decisões do Partido Socialista de Penafiel desde 2013, ou seja, estamos a falar já num intervalo de 7 anos, essas pessoas que estiveram ativamente no PS voltaram a votar. Portanto, na candidatura que era apoiada. Força de confiança, claro. E depois houve os tais militantes que desde 2013 efetivamente não participaram, que agora resolveram participar em grande número e que efetivamente votaram na candidatura de José Manuel Ribeiro. Quando achas, por exemplo, como foi a afirmação de André Ferreira aqui numa entrevista com uma especial informação, que diz que o melhor candidato seria o Nuno Araújo. É uma pergunta que eu lhe faço, então se é o melhor candidato, porque é que não se une as forças todas em volta dele, nomeadamente até nestas eleições? Não achas que... Achas que o apoio... Porquê é que se passa isso no PS? Ou qual é a ambição do André Ferreira neste caso? Coisa, só ele é que poderia responder. Não é? Agora o que eu posso dizer é que o PS é um partido plural, não é para o líder do Partido Socialista numa eleição ainda por cima. Mas é importante a união e é importante. Óbvio, estamos a falar do André que neste momento não exerce cargo nenhum, nem porta-voz das variação. É vereador, eleito pelo Partido Socialista. Não é porta-voz. Nunca foi. Isso é uma coisa, às vezes cria-se algumas confusões. O facto de alguém ser o cabeça de lista de uma candidatura e ser eleito vereador são todos ao mesmo nível. Não há essa distinção de que um é o primeiro, outro é o segundo, outro é o terceiro, outro é o quarto. Isso só acontece na lista de candidatura. Na prática são todos eles vereadores com os mesmos poderes e as mesmas prerrogativas. O PS é que se decidiu, não foi o André Ferreira, foi o Partido Socialista, em reunião de secretariado, por unanimidade, decidiu, como estávamos aproximando-nos do processo autárquico, ter um porta-voz que fizesse a ligação do partido com os vereadores na Câmara Municipal. Escolheu-se, acho que uma pessoa qualificadíssima e preparada para desempenhar esse papel, que foi o Dr. Mas seria bom neste momento mesmo o André Ferreira se dar um apoio e de união e um acho que sinal. Sim, Paulo, quer dizer, posso ser muito franco e muito honesto. Se eu gostava de ter visto o empenho que o André Ferreira colocou nestas eleições internas, se eu gostava de ter tido esse empenho, esse esforço, essa presença no terreno, se eu gostava de o ter tido nas eleições legislativas e nas eleições europeias que aconteceram em 2019, gostava, na altura ele compreensível, ele desempenhava um cargo em Lisboa e não teve essa disponibilidade. Mas não é menos verdade que agora em 2020 continuava a desempenhar esse cargo e teve ele próprio aqui o reconheceu e o disse, que teve uma participação muito ativa, muito presente no terreno, nos porta-a-portas, teve esse empenho todo. Eu espero, e eu acho que é justo reconhecê-lo, espero que o André Ferreira, agora nas eleições autárquicas, que é o que verdadeiramente move os militantes do Partido Socialista, que tenha esse mesmo empenho, essa mesma disponibilidade para trabalhar. Mas só para concluir, estava a dizer que em Penafiel, a diferença entre o resultado do José Manuel Ribeiro e o Manuel Pizarro foi 10 votos, ou seja, se tivermos em percentagem dá 49,9 qualquer coisa, 50, qualquer coisa, não é? Que ficou praticamente rachado ao meio. Mas para dizer isto é importante que se diga que os militantes que efetivamente participaram ativamente no Partido Socialista continuaram a votar na liderança, ou melhor, votaram ao lado do candidato apoiado pelo Nuno Araújo, que era o Manuel Pizarro. Aqueles militantes que efetivamente não participaram de forma tão ativa, escolheram votar no José Manuel Ribeiro. Tu podes-me perguntar, mas como é que tu sabes isso? Ninguém diz em quem é que votou. Não sei, aponta apenas a coincidência. É que o Nuno Araújo foi eleito com 400 e poucos votos, agora voltou a ter 400 e poucos votos e surgiram cerca de 700 militantes novos e outra candidatura apareceu com 400 e poucos votos. Acho que é legítimo fazer este raciocínio. Agora, o que eu digo é mesmo isso. Eu espero que isto reforce ainda mais o Partido Socialista. Temos agora 800 militantes muito ativos que participaram agora numa eleição eleitoral, que serão certamente muito úteis para nos ajudar nas candidaturas ao processo autárquico. Lembrar que temos 28 freguesias, é preciso apresentar candidaturas a todas essas freguesias, apresentar uma candidatura à Câmara Municipal. O PS Penafiel já está a começar naturalmente a prepará-lo. Às vezes as pessoas têm muita pressa, eu percebo, e é legítimo querem logo saber quem é o candidato. Mas começa já... Paulo, só para te dizer que não há nesta segunda parte do ano, setembro, claro, começa a arrancar a sério, mas para te dizer que não há nenhum atraso, porque repara, tu tens 18 conselhias no distrito do Porto, no que diz respeito ao PS, 8 conselhos, 8 conselhias do partido, não há nenhuma
que neste momento tenha o candidato aprovado. Algumas que é provável, porque somos Câmara, é legítimo e é natural que seja o Presidente de Câmara o recandidato, mas a verdade é que não tens ninguém a assumir a candidatura na praça pública. E agora também foi reeleito o Presidente da Federação. A Federação vai ter que fazer esse trabalho, em coordenação com as conselhias. Exatamente. Agora, eu estou convencido que até ao final do ano provavelmente teremos não só Penafiel como todas as. E aí saberemos se o Paulo Araújo Correia é candidato ou não. Eu sei que tu tens feito essa brincadeira recorrentemente. Não é bem brincadeira, não é brincadeira, Paulo. Não é brincadeira, é uma análise que. E é legítimo, é a tua. Não é uma análise. Já te agradeci a simpatia. Apenas do possível de uma cara. O jornalismo é mesmo assim, a gente tem os nomes e depois não se mete na vida interna do partido. Mas claro que aguardemos com serenidade, se serás o candidato. A única desvantagem é que não poderás fazer mais programas. O PS é uma grande desvantagem. A única coisa que posso ter em relação a isso, mas depois também podes voltar. Exatamente. A única coisa que posso ter em relação a isso é que o PS vai certamente escolher a pessoa que estará em melhores condições para encabeçar o processo. Tenho a certeza que vai ser alguém com muita qualidade, com preparação e que se reveja nos ideais e nos valores do Partido E poderemos ter tipo nomes como o Sérgio Buchado ou o Paulo Ferrinho na equipa. Paulo, isso é uma coisa que terá que ser discutida Mas não, na tua humilde opinião, Paulo. Sem qualquer especulação. Na minha humilde opinião, que eu te posso dizer enquanto comentador e não enquanto membro PS, que eu te posso dizer é que todas as pessoas que estejam disponíveis para trabalhar numa construção de uma alternativa à atual liderança da Câmara Municipal, que tenham ideias, que se revejam, porque isso é importante, obviamente, nos valores e nos ideais do Partido Socialista, virão sempre somar, nunca virão subtrair. Não tenho nenhuma. Não excluiria nenhum nome à partida por qualquer motivo. Se as pessoas tiverem essa disponibilidade e essa vontade, são todas elas bem-vindas. Esses dois nomes falaste, mas qualquer nome de algum cidadão de Penafiel que se queira associar. É isso que eu te admiro, a frontalidade. É verdade. É isso mesmo. E agora vamos passar para eleições, mas agora a nível de políticas, e tens vindo aqui a alertar muito tranquilamente, mas tens dado aqui umas opiniões sobre as eleições do Benfica e queres continuar a dar, Paulo. Portanto, elas estão-se a aproximar, não é? Sim. Penso que é em outubro. Em outubro. É porque ainda esta semana saíram as notícias de que se acabaram com os programas desportivos. Mas custa-me um bocadinho que se desvalorize o futebol, quase como se fosse assim um espaço que está, como se diz em França, um baixo fundo, uma espécie de uma categoria inferior, que as pessoas que falam de futebol ou comentam futebol, que automaticamente estão a um nível intelectual abaixo. Eu gostaria de relembrar que o futebol é o desporto rei em Portugal, é um desporto altamente popular. E se há tanta gente a gostar de futebol em Portugal e a rever-se na prática desportiva, se calhar seria bom que as pessoas respeitassem mais o desporto. Se me disseres assim, havia programas, efetivamente, que eu gostava de conteúdos mesmos, se calhar não, eu não via a maioria daqueles programas. Agora, acabar com todos eles e dando a entender que é uma espécie de purga, não é, Paulo? Eu acho um bocadinho difícil e eu nunca me absterei de comentar futebol, nem tenho nenhuma vergonha, nem acho que se diminua minimamente qualquer pessoa que diga algo de negativo sobre a sua capacidade intelectual de falar sobre futebol, sobre desporto em geral. Eu gostava de dar só aqui esta nota prévia. Sobre as eleições do Benfica, Paulo, eu acho que é a altura certa de realmente falar a sério. A época terminou. A época futebolística do Benfica, uma época, não há outra forma de dizer, altamente negativa, mesmo muito negativa, em que o Benfica perde o campeonato por larga diferença para o Porto. Um campeonato que tinha praticamente ganho, chegou a ter 7 pontos de vantagem à passagem da primeira volta, é bom que nos lembremos disso, em que perde o treinador, que é despedido de uma forma, enfim, que não me agradou, tenho que o admitir, porque o treinador dá uma conferência de imprensa no próprio dia do jogo, na Madeira, no Marítimo, em que diz que tem o apoio de toda a gente e passado 20 minutos temos o Presidente na conferência de imprensa a dizer que o treinador é que disse que não tem o apoio nem as condições para continuar à frente do Benfica. Uma divergência discursiva que denota que não terá sido por vontade do Lage a sua saída, mas se calhar por uma vontade do Presidente. E isso acho que foi lamentável. E encerrou ontem da pior forma possível, o Benfica a jogar mais de 70 minutos com uma vantagem numérica, com 11 jogadores contra 10, e em que o Porto, basicamente na vontade, na garra, naquilo que nunca se deve perder, não é? Que um clube não deve perder, e o Benfica efetivamente perdeu ontem. Foi ontem, exatamente. Sim, foi ontem. E o Porto acaba por ganhar com todo o mérito e realmente eu acho que peço desculpa, no sábado. No sábado. E acho que é realmente com uma equipa à imagem do seu treinador, que tem muita vontade, mete toda a garra que tem, dão tudo em campo e acabaram por conseguir ganhar ao Benfica. E depois, as eleições efetivamente num momento importante, porque eu acho que o atual presidente do Benfica, sentindo que está numa espécie de fim de ciclo, que é a minha opinião, faz uma jogada quase inexplicável. Eu recordo-me ainda há 2 anos do que é que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, dizia do Jorge Jesus, que vai ser hoje apresentado
apresentado, se calhar já está a ser neste momento apresentado como treinador do Benfica. Não está minimamente em causa a capacidade, obviamente, de Jorge Jesus, que eu acho que é um excelente treinador, acho mesmo que é o treinador português neste momento melhor capacitado para voltar a colocar o Benfica no rumo das vitórias. Não, isso está em causa. Agora, quando se decidiu não renovar com o Jorge Jesus, que na altura, é bom recordar, ele era bicampeão, o argumento que se usou foi que ele não era o treinador certo para o projeto. Eu lembro disso, porque não apostava na juventude, nós queremos agora valorizar a academia, será esse o caminho a seguir, e o Jorge Jesus não é a pessoa indicada. O Jorge Jesus do Benfica foi para um rival, para o Sporting, bem, não tem nada contra isso, porque ele era um treinador sem contrato, teve uma oferta, era ali para escolher o melhor clube. Agora, disseram-se coisas gravíssimas de parte a parte a seguir, do próprio Jesus em relação ao Benfica e do Presidente do Benfica em relação ao Jorge Jesus, que dificilmente poderiam permitir um regresso, pelo menos enquanto o rosto do Benfica, da liderança do Benfica, fosse o Luís Filipe. Eu acho que isso é mais um sinal da falta de rumo e de caminho do... Achas que foi uma contratação no desespero? Paulo, acho que o Luís Filipe Vieira, pela primeira vez desde que é presidente do Benfica, sente que a presidência dele, em termos eleitorais, pode estar ameaçada no ato eleitoral de outubro. Que eles pode perder, ou que pode ter uma situação muito difícil. E eu acho que ele sabe que o Jorge Jesus é um treinador altamente reconhecido no universo benfiquista, em termos técnicos, porque em termos daquilo que foi dito, acho que deixou alguma mágoa, acho que alguns benfiquistas um bocadinho ressentidos com algumas das declarações de Jorge Jesus. Eu acho que é uma espécie de all-in que ele está a fazer, provavelmente vai acontecer também agora nas contratações, tudo que não investiu ao longo dos anos, se calhar vai passar agora a investir para efeitos futuros no Benfica, Paulo. E eu vejo algumas candidaturas, e queria dizer isto, do Noronha Lopes, que é um gestor, que é a candidatura das que tenha aparecido até agora, é aquela na qual eu me revejo, enquanto benfiquista, porque é alguém extremamente preparado. Estamos a falar de um gestor de topo, foi vice-presidente mundial da McDonald's, que é um franchise que toda a gente conhece, em todo o mundo. É alguém que não precisa do clube, quando às vezes se diz que alguém vem à procura de um clube, à procura de protagonismo, de um ordenado, não é? Claramente não é alguém assim, alguém que coloca até o seu prestígio, o seu saber ao serviço do seu benfiquismo, o que eu acho que é nobre. Alguém rodeado de pessoas de muito destaque na sua área de saber, falo do Pedro Ribeiro, do Ricardo Araújo Pereira, enfim, e uma pessoa, Pedro Adão e Silva, pessoas que são qualificadas na sua área de saber e que emprestam o seu nome e a sua popularidade, já agora, a esta candidatura, o que também diz muito bem dela. Temos ex-campeões europeus do Benfica também a associar-se a esta candidatura. Parece-me ser alguém extremamente preparado. Eu quero saber ainda mais, a minha época só acabou agora, do que é o seu projeto, se vai mostrar um diretor desportivo. Ele tem algumas ideias que eu acho excelentes, por exemplo, a limitação de mandatos na presença do Benfica, acho que é algo que já havia ter sido instituído há muito tempo, para evitarmos situações destas de perpetuação no poder, em que temos um presidente já há 17 anos, e por muito bom que tu sejas, às vezes há uma espécie de aburguesamento da própria figura, e eu acho que poderá estar em condições o Noronha Lopes desafiar o Vieira nas próximas eleições, espero que seja bem sucedido, Paulo. Muito bem. Agora passamos para a habitual nota do subir e descer. Vamos, se calhar, começar a descer. Colocas a Susana Oliveira, vice-presidente da Câmara Municipal de Penafiel. Exatamente. Atenção que eu não coloco a Susana Oliveira enquanto Susana Oliveira, mas sim enquanto vice-presidente da Câmara Municipal de Penafiel, e o motivo é muito simples. A doutora Susana Oliveira escreve um artigo de opinião, o jornal não interessa agora estar aqui a fazer publicidade, mas escreve um artigo de opinião em que basicamente vem imputar uma série de responsabilidades ao IRU. Diz ela que tem 30 casas na freguesia de Novelas disponíveis e que não as coloca no mercado de arrendamento. E diz mais, diz que há 200 famílias de penafidelenses com necessidades prementes de habitação. Bom, isto coloca uma série de questões. Primeiro, o IRU, era bom que a doutora Susana Oliveira pudesse tê-lo dito, já tem neste momento no mercado de arrendamento em Penafiel cerca de 40 habitações. Era bom que também tivesse dito que aquelas 30 casas não são colocadas no mercado de arrendamento porque ainda não estão em condições de habitabilidade, necessitam de obras. E uma parte daquelas obras têm como pressuposto a realização de obras pelo condomínio, que são obras que pressupõem aquela realização daquelas obras iniciais, por isso não está na liberdade total do IRU a criação das coisas para que elas sejam colocadas no mercado. E depois, Paulo, quer dizer, é uma questão matemática básica. Se nós temos 30 casas, parte do princípio que o IRU até consegue fazer aquelas obras e colocar as 30 casas no mercado. Se são 200 pessoas, não sou o que estou a dizer, é a Câmara Municipal de Penafiel, através da voz da sua vice-presidente, que diz que há 200 pessoas em Penafiel com necessidades habitacionais. Mesmo que se coloque aquelas 30 no mercado, vamos ter 170 pessoas com necessidades habitacionais. E isto coloca duas questões, Paulo. Desde logo, esta discussão entre a Câmara Municipal de Penafiel e o IRU tem quase um ano. Há um ano eu lembro desta discussão ter sido trazida a público, eram as mesmas 200 pessoas com premências habitacionais em Penafiel. A minha pergunta é, o que é que o Executivo fez?
O que é que o Executivo fez? Desde aquele ano até agora, o que é que foi feito para estas 200 pessoas? Pelos vistos nada, porque continuam a ser as mesmas 200. Depois, eu já falei aqui neste programa, e é algo que os municípios vizinhos, por exemplo, Lousada, já aprovaram, e os outros municípios estão preparados para aprovar, que é a estratégia local de habitação. O que é isso? É basicamente os municípios, na sua área do seu concelho, identificarem aquelas pessoas que têm necessidade de casa, de habitação. É por aqui, por vistos, esse trabalho já está feito. Há essas 200 pessoas identificadas. Depois é aprovar essa estratégia, depois dizer assim, mas nós não temos os recursos, atenção que o município, na verdade, é um município com dimensão, mas até podia ser plausível. Nós não temos os recursos técnicos que nos permitam desenhar essa estratégia. O próprio IRU auxilia os municípios no desenho dessa estratégia. E a verdade é que Penafiel não a fez. Já estamos a falar há mais de um ano que nós andámos a reclamar a aprovação dessa estratégia local de habitação, que está sempre a ser ultimada. A verdade é que ela não é aprovada. E porquê que seria importante? Porque permitiria às câmaras, às autarquias, beneficiarem de fundos governamentais, verbas do governo, para fazer reabilitação, para construção, para disponibilizar casas no mercado a essas pessoas. Por isso eu acho que é um bocadinho grave, não tem outra forma de dizer, que a Vice-Presidente da Câmara aponte toda a responsabilidade habitacional do Conselho para o IRU e não haja qualquer estratégia. A nível municipal, até-se-me perguntar o que é que tem sido feito em Penafiel. Ao longo destes anos, o que é que nós temos feito de habitação? Falamos destas 200 pessoas, porque são pessoas com necessidade de habitação própria, mas eu falo, por exemplo, dos jovens. Um casal jovem hoje em dia em Penafiel, um casal de 30 anos, são os dois recém-licenciados, estão nos primeiros ordenados, nos primeiros trabalhos, os ordenados infelizmente são sempre mais baixos quando estamos a começar a trabalhar, e querem arrendar a casa em Penafiel. Tu sabes disso, é extremamente difícil ao dia de hoje. O mercado não tem, não há casas. E depois, porque poucas que há, o preço é altíssimo. E não há qualquer política pública local, estratégia local de habitação em Penafiel, que é uma coisa gravíssima, que é um direito constitucional que nos assiste a todos. E depois, quer dizer, junta-se o ridículo, que é mesmo assim, não há outra forma de dizer, de termos os principais protagonistas locais a reclamar com uma instituição que até tem 40 casas no mercado em Penafiel e não fazem nada. Em termos de responsabilidades próprias, demitem-se delas. Eu não posso deixar de colocar a mais uma vez, não é nada, obviamente, contra a pessoa, pela qual merece todo o meu respeito, é enquanto decisor político, enquanto ator político que a coloco, obviamente, a descer. Ok. E depois, para subir, temos o Agostinho Barros. Sim, Paulo, eu queria trazer este destaque ao Agostinho. No Agostinho é a União Desportiva de Estrelas de Rio Mau. O Agostinho é o líder dessa associação e é por isso que eu destaco. Conseguiu ser certificado, a escolinha, ele criou uma escola de raiz. Em vez de agosto também valorizar estas pessoas, fazem um trabalho de sapa mais invisível nas diversas terras, nas diversas freguesias, e conseguiu que ele fosse aprovado pela Federação Portuguesa de Futebol. É hoje uma escola certificada, repara bem, consegue ter todos os escalões de formação a disputar o próximo campeonato, ele conseguiu. Isso consegue ter futebol feminino a nível sénior. Eu acho que é de se valorizar e destacar estas pessoas, senhora. Porque é extremamente importante para a nossa freguesia. Repara, Paulo, as pessoas mais jovens, os nossos filhos, os nossos jovens, terem onde se formar. Eu fiz prática desportiva durante muitos anos e sei a importância e as próprias características que nos permitem desenvolver em nós, o espírito de grupo, o espírito de comunidade, a preocupação com os problemas dos outros, o trabalho de equipa, que se aprende também na prática desportiva. Não quer dizer que vamos ser todos Cristianos Ronaldo, nem todos grandes jogadores de futebol, mas há valores que se aprendem no desporto que são extremamente importantes e é de enaltecer que haja pessoas como o Agostinho Barros e toda a equipa que o acompanha, que por carolice, é importante dizer isso, não há nada que os motive a não ser o amor à terra, ao desporto e ao associativismo. Eu acho que fazemos bem em dar destaque a estas pessoas quando fazem um trabalho de excelência, como está a ser feito Fazemos, senhora, fazes tu muito bem em sempre trazer a tua terra até ao virar à esquerda. Paulo, por hoje ficamos por aqui a primeira temporada. Vamos um pouco de férias, né? Voltamos na última semana de agosto, penso eu. Vai estar um pouco de descanso. Foi muito produtivo esta primeira temporada. Não, Paulo, tenho desde logo primeiro agradecer-te a ti e à tua equipa a oportunidade de estar aqui a falar um bocadinho daquelas que são as minhas ideias. Agradecer também aos espectadores que nos seguiram e que acompanham aquilo que nós aqui debatemos. Espero ter estado à altura do desafio que tu me lançaste. Vamos agora fazer uma pequena pausa para recuperar energias e voltaremos ou no final de agosto ou no início de setembro com motivação acrescida, já devidamente descansados, para continuar a discutir os assuntos da região, também os assuntos nacionais que consideremos que afetam a região. Também os que afetam a região. Que afetam os nacionais, que afetam a região. Exatamente. Paulo, muito obrigado da nossa parte. Sabes que é um gosto, já és um colega, uma cara do canal e são sempre muito produtivos e o feedback que temos dos espectadores é que é de excelência o programa. Obrigado. E já sabe, pode ver o Virar à Esquerda daqui a 2 semanas com Paulo Araújo Correia. Para já vai-se fazer uma pequena pausa para férias, como disse o comentador, para nos refrescarmos não só do cenário, mas também do conteúdo, e voltaremos com força e com mais energia. Pode ver e rever em novocanal.pt. Uma boa noite.
Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.